Ei, pessoal, o tema do nosso trabalho é a utilização de visão computacional e do algoritmo genético na contagem de neurônios em lâminas histológicas de seções cerebrais. O nosso grupo é composto por mim, Mariana, pelo Diego, pelo Fernando e pelo Robert. Inicialmente, a gente vai fazer uma breve discussão do tema, caracterizando o problema e explicando o processo de criação das lâminas. Em seguida, passaremos ao algoritmo de visão computacional para seguirmos para a aplicação do algoritmo genético. Nas ciências biológicas, para a realização de muitas das análises, são utilizadas lâminas histológicas. Este é o caso da análise de seções cerebrais que a gente vai falar nesse trabalho. Essas análises possuem várias finalidades e uma delas é a contagem de neurônios para verificar a sobrevivência neuronal. Atualmente, essa contagem dos neurônios é feita manualmente através das imagens retiradas das lâminas. Mas o que exatamente são essas lâminas histológicas? Histologia é o ramo da anatomia que estuda os tecidos animais e vegetais. As lâminas histológicas, elas são um meio de se realizar a análise das microestruturas anatômicas dos tecidos de animais. Visando tornar esse processo menos moroso, a nossa proposta é a aplicação da visão computacional para percorrer as imagens das lâminas e realizar a contagem dos neurônios. E o algoritmo, ele possui dois parâmetros principais, que são limiar e contraste. E justamente esses dois parâmetros serão ajustados por meio da aplicação do algoritmo genético para melhorar a precisão e acurácia na contagem dos neurônios. As lâminas histológicas que a gente utilizou, elas foram cedidas pelo LabNeuro, da UFMG, e as lâminas em questão, elas foram geradas através de cortes cerebrais de camundongos para estudos sobre a doença de Huntington. Essa doença é uma doença hereditária e degenerativa do sistema nervoso central. As células do cérebro se rompem ao longo do tempo e afetam condições motoras, cognitivas e psiquiátricas, e não existe cura ainda. E esses cortes cerebrais, né, eles são são feitos, né, com cérebros de camundongos, que foram desenvolvidos por meio da inserção de um cromossomo artificial bacteriano, que eles chamam, e esse cromossomo artificial, ele contém o gene completo da doença de Huntington humana. Mas como que essas imagens, essas lâminas são geradas, né? Essa é uma informação importante. Para o caso dessas lâminas dos cortes cerebrais, é necessário todo um processo de montagem. Esse processo, ele começa com a retirada do cérebro e a utilização de uma solução de paraformaldeído. O cérebro, ele é mantido na solução por cerca de uma semana, até o dia que ele vai ir para um outro tipo de solução, que é uma solução salina, com cloreto de sódio e fosfato de sódio, e que é quando ele vai ser fatiado, com uma espessura de 40 micrômetros. Essas fatias coletadas, as fatias são coletadas e armazenadas num outro tipo de solução e mantida dentro de um freezer, até quando essas fatias vão receber um anticorpo, que eles chamam de anticorpo anti-NEU1, que vai servir para marcar os neurônios, que vai permitir um melhor contraste. São retiradas duas fatias, contendo a região do corpo estriado de cada animal. As fatias são lavadas e incubadas com soluções diversas até quando é aplicado um cromógeno. E, por fim, essas fatias são montadas em lâminas histológicas e seguem para um scanner, que é onde vai obter as imagens. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o algoritmo da visão computacional que foi desenvolvido. Eu trabalhei nele no semestre passado, então tem algumas coisinhas que eu vi na matéria mesmo, e eu vou explicar aqui um pouco por alto como é que ele funciona.
Antes de tudo, a gente primeiro precisa melhorar um pouco a nossa imagem, aumentando a nitidez dela. Então, a gente utiliza funções da biblioteca OpenCV para isso. Eu utilizei, para poder fazer esse tratamento, um filtro gaussiano, que a gente vê também na matéria. E no final, ele só aumenta a nitidez da imagem para poder ficar mais fácil essa contagem. E depois que a gente aumenta a nitidez, que a gente passa para a contagem de fato. Então, a gente tem os seguintes passos. A gente aplica um filtro de contraste, que é até um dos parâmetros que a gente vai passar com o nosso algoritmo. Depois de aplicar esse filtro, a gente converte a nossa imagem para uma escala de cinza e a gente aplica algumas transformações que a gente vê na matéria. Eu usei a transformação morfológica e de distância. Com isso, a gente tem uma imagem mais visível e a gente consegue gerar contornos entre os espectros da imagem, entre o preto e o branco, por exemplo. E com esses contornos, a gente tem o número de neurônios que a gente encontra na imagem. Então, no próximo slide, eu vou mostrar como é que fica a imagem depois desse filtro de contraste, de nitidez. Vocês vão entender como é que esse contorno é encontrado e contado, assim. Então, vocês podem ver a imagem antes do tratamento. Ela é bem problemática para se contar, assim. Até mesmo manualmente, é bem, vamos dizer, triste a contagem. E depois desse tratamento, a gente tem um espectro mais visível entre o branco e o preto. Então, o algoritmo de contorno, basicamente, ele vai entrar em cada pixel da imagem, vai encontrar o contorno daquele pixel. Então, quando ele tem a quebra do pixel de preto para branco, ele seta um contorno ali, e depois desse contorno ele conta quantos que ele encontrou. Então, a gente tem a contagem de neurônios nesse corte. Então, basicamente, é isso que o algoritmo de visão computacional faz, falando assim por alto. Se alguém precisar de mais alguma explicação, pode me procurar, a gente pode conversar também. Agora falaremos um pouco sobre o algoritmo genético e como será utilizado para a otimização dos resultados obtidos pelo algoritmo de contagem de neurônios. O algoritmo genético pertence ao ramo da ciência da computação chamado de computação natural. Neste ramo, estudamos e aplicamos padrões complexos encontrados na natureza para a resolução de problemas. No caso do genético, ele é baseado na teoria de seleção natural de Charles Darwin. Inicialmente, iremos ter uma população de cromossomos aleatórios, onde passarão por um processamento em busca do cromossomo ótimo. O algoritmo genético irá possuir 5 etapas. Como dito anteriormente, primeiro será criada uma população aleatória. Dessa população, calcularemos as aptidões dos indivíduos dela. Caso a população não seja ótima, irá ser feita a seleção de pais desses conjuntos de indivíduos. Esses indivíduos selecionados irão trocar informações, gerando novos indivíduos, os filhos. Esses indivíduos poderão passar por um processo de mutação, onde poderá mudar os atributos, aumentando a diversidade da população. Então será refeito o cálculo de aptidão com essa nova população. Esse processo de seleção dos pais, cruzamento e mutação será feito até um dos critérios de parada serem atingidos. Agora explicarei como usaremos o algoritmo genético para a otimização dos parâmetros threshold e contrast para uma melhor contagem de neurônios. Os indivíduos da nossa população terão como atributos os parâmetros do algoritmo de visão. Inicialmente, temos que a função objetiva será o próprio valor final obtido no algoritmo de contagem de neurônios, passando os atributos como parâmetros. Já a função de aptidão serve para relativizar o valor bruto obtido na função objetivo em relação aos outros indivíduos. Neste caso, escolhemos a atribuição proporcional de aptidão. Ela é a razão entre o valor da função objetivo daquele indivíduo e a soma total do número de neurônios obtidos por cada indivíduo. Ou seja, vai haver uma normalização dos valores da função objetivo. Para a seleção dos pais, foi escolhido o método da roleta. Neste método, a probabilidade de seleção está associada ao valor calculado na aptidão. Um valor aleatório entre 0 e 1 vai ser escolhido. O indivíduo selecionado será aquele que possui soma acumulada entre a aptidão entre ele e os anteriores maior que este valor. Isso ajuda a manter a diversidade da população, impedindo a convergência prematura para uma solução pobre. Para o crossover, implementamos o crossover aritmético, onde será feita a combinação linear dos atributos dos pais.
Já a mutação, utilizamos a uniforme, onde o valor do atributo é modificado para um valor aleatório dentro do espaço de busca. Tanto o crossover quanto a mutação possuem uma taxa distinta para que a operação seja realizada. Por fim, temos o critério de parada do algoritmo. No nosso caso, escolhemos que ele irá parar quando atingir o limite máximo de gerações. Vou falar agora um pouco sobre os resultados obtidos de uma imagem que a gente escolheu. Foi do córtex do anfílcus. O anfílcus são animais pequenos que chegam a medir até mais ou menos de 8 centímetros. Tem corpo semelhante de um peixe e vive semi-enterrado nas areias. Eles também podem nadar. O anfílcus é um céfalo-cordado. Aí agora eu vou falar um pouco dos parâmetros que a gente definiu para rodar o algoritmo. Primeiro a gente criou uma população inicial com tamanho 1000, com atributos com valores aleatórios entre 0 e 10. A taxa de mutação que a gente escolheu foi de 5% e a taxa de cruzamento de 80%. O número máximo de gerações foi 20, que é o nosso critério de parada. Aqui eu já mostro o gráfico aqui, o tridimensional, da geração 0, ou seja, a primeira geração que rodou do algoritmo, em que x1 é o threshold, x2 é o contraste e o f de x1 e x2 é o retorno do algoritmo de divisão computacional. Aqui, em comparação da geração 0 com a geração 5, a gente já consegue ver uma diferença bem grande nos pontos. Aqui na geração 0 tem bastante pontos aleatórios aqui, na geração 5 já começa os pontos já começam a ficar mais juntos, né? E não tem tanta dispersão, igual tem na geração 0, como a gente pode notar aqui. A partir, tipo assim, com a geração 5 a gente já consegue ver mais ou menos para onde está indo a nossa solução. Está muito parecida. A gente pode notar aqui com a geração 10, que tipo assim, já está bem parecido com o que a gente vai ver no próximo aqui, que a gente vai mostrar que é a geração 20. E tipo assim, não foge muito disso não. A partir da geração 5, a gente já começa a ter uma convergência bastante interessante. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o melhor indivíduo que a gente conseguiu encontrar. Esse melhor indivíduo tem o threshold 158, o contraste 30, o número de neurônios encontrados foi 520 e ele começou a aparecer a partir da geração 9. Vamos falar um pouquinho da discussão dos nossos resultados que a gente obteve. É como a gente pôde ver nos gráficos tridimensionais apresentados anteriormente, das gerações, o nosso algoritmo apresentou uma rápida taxa de convergência, atingindo o máximo do espaço de busca com poucas gerações. Isso aconteceu pois os melhores indivíduos têm maior prioridade de seleção, devido à função triangular aplicada para escolher um valor aleatório.